Pias com água quentinha. Conforto ideal para o inverno mais rigoroso. É o resultado de uma tecnologia brasileira. O aquecimento instantâneo de água. Tecnologia mais barata, eficiente e econômica do mercado. É muito mais eficiente que os demais sistemas de aquecimento de água que demoram mais para esquentar e gastam mais água. A FAME tem papel de destaque no desenvolvimento desta tecnologia. São mais de 75 anos aprimorando sua linha de produtos, entre os quais se destaca o aquecedor para pias e lavatórios de banheiros e cozinhas. A instalação é prática e segura. Veja no passo a passo. O aquecedor vem com redutor de vazão ou economizador de água, redutor de 3/4 para meia polegada a gás, canopla, seletor de temperaturas liga-desliga, bojo ou câmara de aquecimento, condutores elétricos, engate flexível de 40 centímetros, Nipple União, rosca de meia polegada a gás, guarnições para vedação, dispositivo de rearme. Antes da instalação, você vai precisar de um conector, fita de vedar rosca, de uma chave de fenda ou uma chave Phillips, e manômetro. Antes da instalação, é importante seguir algumas recomendações. Primeiro, verifique a altura da coluna d'água do aparelho em relação à caixa. Deve ser no mínimo de 2 metros e no máximo 20 metros, que é equivalente à altura de um prédio de 7 andares. Se a coluna estiver entre 5 e 20 metros, ou seja, com a vazão forte como em prédios de apartamentos, coloque o redutor de vazão. Se a coluna estiver entre 2 e 5 metros, com a vazão normal, como em casas térreas ou em sobrados, retire o redutor. Jamais faça ligação hidráulica diretamente com a rede pública, para não danificar o aparelho. Cheque também se o disjuntor está desligado, se a tensão ou voltagem do circuito é a mesma do aparelho e se a bitola dos fios e o disjuntor ou fusível estão de acordo com a tabela de características técnicas. Importante: a instalação do aquecedor deve ser feita em circuito elétrico exclusivo e independente. Também nunca use plugs ou tomadas. Prefira sempre um conector. Observe as seguintes condições de instalação: em casas térreas, sobrados e colunas de até 20 metros. Em pia de cozinha ou lavatório, com torneiras saindo da parede ou do balcão, instale assim as saídas de água e a caixa de ligação elétrica. No caso de lavatórios e bidês, instale assim as saídas de água e a caixa de ligação elétrica. Se não for possível girar o aquecedor FAME para rosqueá-lo, use o Nipple União para facilitar a instalação. Abra o registro e deixe a água correr para remover resíduos na tubulação. Verifique o diâmetro. Deve ser meia polegada gás. Caso seja 3/4 de polegada gás, use a redução. Aplique a fita de veda rosca no nipple de entrada. E rosqueie o aquecedor com as mãos, apertando com cuidado. Ao completar e antes de começar a instalação elétrica, abra o registro e deixe a água escorrer por alguns segundos. Essa operação é importante. Ao encher o bojo, você evita a queima da resistência. Em seguida, passe os condutores elétricos pela placa. Ligue os cabos utilizando o conector em circuitos fase neutro. Use o cabo branco, conectado à fase, e o azul ao neutro, nos circuitos fase-fase.
Não há esta distinção. O cabo verde-amarelo deve ser ligado ao aterramento. Tampe a caixa com a placa e parafuse. A operação é simples, mas desde que seguindo alguns cuidados. Só troque de temperatura com o registro de água fechado. Toda vez que usar o aquecedor, abra uma quantidade de água suficiente para ligar a resistência. Em seguida, aumente o volume de água. Se o aquecedor for instalado com misturador, abra sempre em primeiro lugar o registro de água quente para controlar a vazão e chegar à temperatura desejada. Só depois, abra o registro de água fria, caso esquente demais. Ao fechar o registro de água, o aquecedor FAME deixa de funcionar, mas continua conectado ao circuito elétrico. Se o aquecedor não for utilizado por um bom tempo, como numa viagem de férias dos moradores, o ideal é fechar o registro de alimentação. Na volta, deve ser acionado o dispositivo de rearme. Coloque a chave seletora na posição liga, abra o registro para a circulação de água pelo aparelho e com uma chave de fenda pequena, pressione o dispositivo de rearme. Esse procedimento é para destravar o pistão em locais de baixa pressão de água e pode ser feito também no caso do aquecedor não ligar. Importante: antes de religar o circuito elétrico, abra o registro e deixe a água escorrer por alguns segundos. Pronto! Agora é só religar o circuito elétrico e aproveitar do conforto e praticidade que o aquecedor FAME proporciona nas casas onde é instalado.